Olá pessoal, tudo bom? Bom, hoje vamos dar início à nossa oitava aula. Bom, gente, nessa aula nós vamos continuar falando sobre o banco de dados, onde a gente vai fazer a criação de uma procedure. Essa procedure ela vai nos permitir fazer a inserção dos dados dentro da tabela empresa. Bom, gente, o que é uma procedure? Uma procedure nada mais é do que uma função dentro do banco de dados. Qual é a vantagem da gente fazer o uso da procedure? A vantagem é que o código do banco de dados, a programação do banco de dados vai ficar separado da programação da internet, que é o desenvolvimento em três camadas, né? Onde você tem parte da inteligência do sistema no banco de dados, parte da inteligência criada em bibliotecas de funções e outra parte que é a tela do usuário, né? Que é justamente a camada de apresentação, onde o pessoal chama de front-end. Hoje é até engraçado, né? Hoje tem uma função, né, do cara que desenvolve só front-end. Hoje em dia tem profissão para tudo, né? Engraçado. Na minha época, ou tu sabia tudo ou tu não sabia nada. Era bem engraçado isso. Mas enfim. Então, você separa. Então fica fácil, porque o cara do front-end faz o que ele tem que fazer, o cara do banco de dados faz o que tem que fazer e o cara da programação faz. Então, quando a gente precisa trocar só o banco de dados, fica mais fácil. Eu não mexo nessas outras camadas, né? Ao contrário também, se eu mexo no front-end, eu não preciso mexer nas outras camadas, porque estão separadas. Então, é muito mais fácil para fazer mudança de plataforma, tá ok? Então, por isso que boa parte da programação eu estou jogando dentro do banco de dados para ficar melhor isso. Além disso, fica muito mais rápido, né, gente? Porque eu tenho um servidor exclusivo para cuidar do banco de dados. Então, ele faz todo o processamento que eu preciso, já me devolve a informação prontinha para ser colocado em tela. Diferente que se eu fizer tudo na camada de desenvolvimento, eu vou ter que programar tudo, solicitar o dado, tratar o dado para depois apresentar na tela. Então isso fica muito mais lento para processar, tá ok? Por isso a gente vai fazer o uso de procedures e ajuda muito, tá certo? Outra coisa que eu queria falar com vocês é o seguinte, gente. O banco de dados está aí disponível para vocês acessarem. Então, assim, eu fiz uma aula explicando para vocês como criar uma tabela de empresa. Cara, vai lá, cria a tua tabela, né? Cria uma tabela qualquer, não precisa ser com os mesmos campos, mas cria uma tabela, vê como é que é feito, pratica a criação de tabela, tá ok? Hoje eu vou ensinar como excluir essa tabela. Então você pode criar, excluir para ficar brincando mesmo. A mesma coisa vai ser com a procedure. Vou criar a procedure aqui para vocês agora. Então vocês criam a de vocês, treina, executa a procedure para vocês poderem praticar o desenvolvimento do banco de dados. Combinado? Bora lá para a aula? Bom, pessoal, eu já estou conectado aqui ao banco de dados. Eu abri, né, todos os dados aqui para vocês visualizarem e eu poder explicar melhor para vocês. Então aqui nós estamos vendo as tabelas que nós criamos, né? Eu vou criar sempre com a nomenclatura CRM na frente, que é para vocês saberem que são as tabelas que eu estou criando. E aí vocês podem criar qualquer outro nome à vontade, porque o sistema eu vou cuidar só das que tiverem CRM. Qualquer outra tabela eu vou entender que é de estudo de vocês mesmos. Combinado? E aqui embaixo, gente, olha, eu abri aqui ó, o item programação, porque vem assim, ó, quando vocês abrem um banco de dados, aí ele vem assim, ó, tabela, exibições, recursos, sinônimos e programação. Aqui, nesse item programação, é onde ficam as storage procedures. É aqui que elas vão ficar armazenadas para a gente poder visualizar, tá ok? Bom, gente, eu vou criar aqui uma tabela rapidinho só para vocês verem eu criando e excluindo essa tabela. Assim vocês podem brincar à vontade, tá ok? Vou clicar com o botão do lado direito, nova tabela, e vou criar aqui uma tabela qualquer, gente, é só para teste mesmo, tá ok? Para a gente poder ver como é que funciona. Então vamos lá, vamos esperar aqui. Bom, aqui eu vou criar código do tipo inteiro, né? Só vai receber números e nome, que vai receber letras e números, né? Então eu vou deixar do tipo char com tamanho de 70. Vou dizer que esse campo aqui é o campo chave, vou clicar com o botão do lado direito e definir ele como campo chave. Vou fechar aqui no X, ou apertando Ctrl F4, né? E vou salvar essa tabela. Vou chamar ela de TB teste, tá ok? Salvei. Ele vai fechar essa tela para mim. E aqui na lista de tabelas, essa tabela vai ser incorporada, né? Basta eu clicar com o botão do lado direito e clicar em atualizar. E ele vai carregar para mim aqui a tabela.
Então a gente vai ver aqui a nossa tabela teste. Bom, como é que eu vou excluir essa tabela? Tem duas formas. Você pode simplesmente vir aqui na tabela teste, clicar com o botão do lado direito e excluir. E ele apaga a tabela para você. Ou você pode vir aqui na linha de comando e escrever drop table tb test. E ele também vai apagar essa tabela. Tá ok? Esse comando drop, a gente vai ver ele de várias coisas, tá? A gente pode fazer um drop table, que é remover tabela. A gente pode fazer um drop column, que é para remover uma coluna, tá? Um drop index, para remover um índice, e assim, e um drop procedure, para apagar uma procedure, tá ok? Então vamos lá excluir essa tabela. Eu vou apertar o Ctrl E ou executar, né? Ou F5. Ah, tá. Ele deu erro aqui, por quê? Porque a gente não está no banco certo aqui, né, gente? Tem que ser no banco curso. Então aqui, ó, DB curso. Agora vai dar certo. Vamos lá. Vamos pedir para ele excluir. Tá? Vocês viram que eu troquei aqui em cima para o banco correto, tá? A outra forma de fazer isso, eu poderia ter feito aqui, ó, gente, ó. Use DB curso SQL, tá? Então ele vai permitir você fazer isso desde que você tenha esse usuário que você está utilizando tem acesso ao banco de dados. Caso contrário, você não vai conseguir fazer essa conexão. Então, fazer isso daqui é o mesmo que escolher aqui, tá? Então, vou dar um Ctrl E, executou, e aí se a gente clicar aqui para atualizar, vocês vão ver que a nossa tabela teste já era, né? Apagou. Então, vocês podem estar criando e apagando, ou deixa aí. Tanto faz, não tem problema nenhum. Eu só quis mostrar para vocês como é que você cria uma tabela e apaga a tabela. Apagou, apagou, tá, gente? Fique esperto com isso, tá? Vocês viram que o drop table não pergunta. Apagou, executou, já era. Não tem como voltar atrás, tá? Então, cuidado com esses comandos de exclusão. Eu já fiz umas cagadas bem feias aí. Bom, seguindo com a nossa aula, vamos lá no empresa. Então, aqui eu tenho os campos da tabela empresa e quero fazer uma procedure para fazer a inserção disso daqui, para inserir os dados, né? Até mesmo alterar os dados dentro dessa tabela. Vamos lá? Então o comando é esse aqui, ó. Create procedure. Esse aqui é o comando, tá ok? E agora eu vou dar o nome da procedure. Eu costumo escrever assim, SP de Storage Procedure. Vou colocar aqui o nome da tabela, que é para eu saber de quem eu estou falando, TB empresa. E vou dizer que isso aqui é um save, né? Que é uma procedure para salvar dados. Abro o parênteses, vou colocar aqui o parênteses aqui embaixo, vou dar um S aqui, que é o comando para continuação aqui, que é a partir de onde continua, eu vou escrever os comandos, né? Então aqui eu vou fazer o quê? Primeiro eu vou receber os parâmetros, que são os valores de cada campo. Então, uma variável de parâmetro, ou mesmo variável interna, ela precisa começar com um arroba, tá? Isso é uma regra do próprio SQL. Então, arroba ID empresa, e preciso definir qual o tipo dela. A gente criou tipo inteiro, então é inteiro. Vírgula, arroba, nome, razão social. nchar de 100. Estão vendo que eu estou seguindo ali o que está escrito ali, ó, nome, fantasias, colocando o mesmo nome, tá, gente? Eu poderia colocar outro nome. Eu poderia mudar P1, P2, P3, tanto faz. Eu estou colocando dessa forma, que é para vocês entenderem o que cada parâmetro vai receber, tá certo? Nome fantasia, nchar de 70. Bom, gente, antes de eu continuar aqui, deixa eu fazer uma explicação para vocês. Vocês estão vendo que o nosso banco de dados, ele está com a nomenclatura do dado do campo muito clara, né? Você consegue ver que isso aqui é a razão social, isso é a fantasia, isso aqui é o nome do logrador, o nome do bairro, tá claro. Ou seja, qualquer pessoa que acessar esse banco de dados vai compreender o que é essa informação, né? Tipo, um hacker entra aqui nesse banco, ele consegue entender o conteúdo, tá? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar aqui, vou criar uma nova consulta só para a gente poder discutir esse assunto. A gente vai falar agora aqui sobre segurança da informação, tá ok? Qual seria o jeito correto de criar essa tabela, né? Pensando em segurança? É a gente trabalhar com um negocinho que eu chamo de dicionário de dados. O dicionário de dados ele permite você criar o seu banco de dados de forma codificada,
né, para que fique mais difícil o acesso de uma pessoa. Por exemplo, esse banco de dados está lá nos Estados Unidos. O cara que tem acesso a esse servidor aí, ele acessa todos esses dados e consegue fazer tudo, porque afinal de contas, ele é o administrador. E se ele quiser pegar os dados daqui e levar para uma outra alguém, ele pode. Os dados estão claros, ele consegue ler isso daqui e enxergar. Como vocês podem ver, é assim que os nossos dados começam a passear pelo mundo. Então, se você hospeda, né, o teu banco de dados em algum hospedeiro, esse hospedeiro tem domínio total dos teus dados e fazer o que ele bem entender, né? Se ele quiser copiar, se ele quiser vender, se ele quiser alterar, se ele quiser fazer qualquer coisa, é possível, né? Porque ele é o administrador desse banco de dados. Então ele tem acesso a isso. Tá certo? E como é que eu faço para me proteger, já que eu vou levar o meu banco de dados para um ambiente de terceiros? O jeito interessante seria isso aqui. Em vez de eu criar o nome TB-CRM Empresa, eu começaria dando o nome assim, ó, TB, né? Posso até colocar o CRM, que é para definir o que é o sistema, mas aí eu faria o seguinte, TB001C1. Olha só. Estou inventando uma aqui, tá, gente? Na verdade, é uma experiência minha do passado, tá? Então, o que foi que eu fiz? Eu coloquei TBCRM, que é para falar que é o nome do sistema, né? Aqui, repetir. Aqui eu coloquei 00, vamos colocar 4 zeros. 0001, que é o número da tabela, né? A primeira tabela. C, que é de cadastro, e 1 é a versão dela. Ou seja, é a primeira versão, não foi alterada ainda originalmente essa tabela. Então, toda vez que ela sofrer alteração, eu vou mudando esse, né? Posso mudar para 2? Não poderia, né? Falei besteira, não pode alterar. Vamos deixar só assim, né? Porque se eu alterar o nome de tabela, eu tenho que alterar todo o sistema, o cadastro, enfim. Esquece o que eu falei. De novo. Então, assim, se eu criar a tabela, eu criaria da seguinte forma, né? Para poder codificar essa tabela. Eu colocaria TBCRM, que é o nome do sistema, e 001, que é um sequencial, e C, né, de cadastro. Tá ok? Bom, então por aqui eu já não sei o que é a tabela. Né? Se eu nunca falasse isso para vocês, o que é TBCRM 001C? Você não sabe, você já começa por aí, você já não sabe do que se trata essa tabela. E aí, para complicar ainda mais, eu faria o seguinte, ó. Eu colocaria aqui, por exemplo, empresa, IDE, N razão social, por exemplo. Aí colocaria aqui assim, N fantasia, I tipo logradouro. Ou seja, gente, olha só, tá virando uma sopa de letrinha. Né? Eu só tô inventando, tá? Virou uma sopa de letrinha. Então, se eu abrir esse banco de dados, o que é esse campo IDE? O que é NRZS, NFSA? Porque lembra, por exemplo, aqui no ID tipo logradouro, aqui ele vai gravar códigos. Então, aqui dentro vai ter 1, 2, 3, vai ter vários numerais aqui dentro, para cada registro. O que é 1? O que é o 2? O que é o 3? O que é essa tabela? Então, assim, mesmo que ela tenha uma tabela que descreva o que é o 1, tipo, 1 é rua, 2 é avenida, 3 é praça, mesmo que exista uma tabela, mas qual é a tabela? Já que eu não sei o que é ITL, como é que eu vou, né, correlacionar esses nomes? Então, não tem. E aí, para isso, a gente cria o dicionário de dados. Então, no dicionário de dados, você vai fazer o quê? Dizer que TB001 é um documento isso, tá, gente? Estou falando isso de um Word, de um Excel, é um documento. Então imagina que aqui eu vou escrever o seguinte, tabela de empresa. Aí o que é a IDE? Aqui é número de identificação da empresa. Da empresa, né? Campo-chave. Aí eu posso escrever aqui assim, ó, nome, razão social, nome, fantasia, tipo de logradouro. Ou seja, a pessoa que tiver acesso a este documento, ela vai conseguir entender o que é cada tabela dessa e o que é cada campo. Isso é um dicionário de dados. Então aí você pode hospedar o teu banco aonde você quiser, que o nível de dificuldade que ficou desse banco para alguém compreender e interpretar o conteúdo dele ficou muito complexo. Muito.
né? Então, antigamente, gente, era que meio obrigatório fazer esse tipo de coisa. Por quê? Primeiro que antigamente você não poderia criar o nome de um arquivo, o nome de um campo. Você escrever assim, por exemplo, né? Eu posso fazer isso na SQL, tá? Nome, fantasia. Né? Nome, espaço, fantasia. Não podia fazer esse tipo de coisa na criação dos bancos de dados antigamente. Né? Começa aqui, o banco de dados não era relacional, era uma outra história, eu nem vou entrar nesse detalhe. Então, não dava para fazer isso. Então, eu era obrigado a escrever tudo junto ou separado pelo um underline. Além disso, o nome do campo ele tinha um tamanho máximo de 8 caracteres. Então, imagina, isso aqui não dá em 8 caracteres, eu tinha que reduzir isso daqui, tinha que abreviar. E aí, automaticamente, nasceu-se, né, o dicionário de dados, as pessoas começaram a abreviar os nomes, e aí apareceu uma sequência de letras que muitas vezes você não entendia o que era. E aí, pensando nisso, o pessoal da segurança da informação passou a usar esse tipo de coisa para desenvolvimento de sistemas. Né? Ficou muito mais interessante, muito mais complexo para quem quiser invadir o dado. Então fica a dica aí. Quer criar um banco seguro? Faz uso de um dicionário de dados, coloca todo codificado o nome das tuas tabelas, codificado o nome dos seus campos, que assim você vai ficar com um banco de dados bem protegido, né, gente? Porque vocês concordam comigo que do jeito que está aqui, tá mega fácil de entender todo esse banco de dados, tá ok? Bom, eu vou continuar escrevendo isso daqui e aí eu vou dar uma acelerada no vídeo aí, tá bom? Vamos lá. Bom, pessoal, coloquei todos os campos aqui. Agora vamos para a parte de baixo e começar a fazer a codificação. Então aqui eu recebi todos os parâmetros, né, na Procedure. O programa vai colocar todos os dados aqui. Com os parâmetros de input, agora eu vou decidir se eu vou fazer uma inclusão ou se eu vou fazer uma alteração, tá certo? Vamos lá. O primeiro comando que eu vou usar vai ser isso aqui, ó, if exist, né? Ou seja, se existir, como é que eu verifico se existe? Eu vou usar o select. Então, selecione o ID empresa from, que é da tabela, empresa, CRM, né? CRM, empresa. Gente, o legal é sempre colocar aqui no lock, tá? O que é o comando no lock? Ele fala para o banco de dados o seguinte, ó, me fala o dado que você tem aí no banco. Porque quando as pessoas estão inserindo dados ou alterando dados, o banco, quando você faz um select, ele normalmente espera os dados cair no banco para te dar a última versão do dado. Quando você falar para ele no lock, me dá o que você tem. Não te preocupa com o que está acontecendo agora. Me dá o que tem e ok. Então isso me dá uma resposta mais rápida do sistema. Né, do que eu ficar esperando todo mundo incluir, todo mundo alterar para ele poder me dar a resposta. Senão eu acabo ficando em fila de espera. Principalmente em sistemas multiusuário, você acaba ficando muito em fila de espera e isso deixa lento o sistema. Então o no-lock vai falar, me dá o que tem e segue em frente. Então selecione o campo ID empresa da tabela CRM empresa, não aguarda, me dá o que tem e dá um where aqui que é a condição, né? Onde o ID empresa, né, é igual ao ID empresa parâmetro. Então eu estou querendo saber o seguinte, essa empresa está cadastrada? Se ela está, isso quer dizer que eu estou fazendo o quê? Uma alteração. Então, se é uma alteração, uma substituição de dados, então o comando é update. Né? Eu vou alterar. Então, update o quê? TB empresa set, que aí eu vou começar a colocar os dados nos campos. Então, eu começo assim, ó. Eu vou copiar isso aqui tudo para facilitar a minha vida. Né? Vou copiar aqui tudo. Jogar tudo aqui. E aí eu venho aqui em ID. Tá? Então a gente vai colocar aqui cada um aqui. Tá dando errado aqui porque eu escrevi o nome errado. É TB CRM empresa. Esqueço desse detalhe. Bom, aí agora aqui, vamos para o próximo. Nome, razão, igual ao parâmetro. Então, eu vou ter que fazer isso para todos os campos, um aqui, colocando o nome do campo, que é igual ao parâmetro recebido. Vamos fazer aqui, vou acelerar o vídeo de novo, tá?
Muito bem, gente. Então a gente fez, né, o update. O comando do update é assim, né? O update, nome da tabela, set campos, né? E vou atribuindo o valor a cada campo. Porém, eu preciso alterar um determinado registro. Eu não vou alterar todos, porque do jeito que está aqui, ele vai alterar todos os registros. Eu preciso alterar um. E como é que eu sei quem é esse um? É através do where, né, da condição. Então eu quero que você altere esses campos dessa tabela onde o ID empresa seja igual a esse ID empresa. Então ele vai alterar somente esse registro. Se não tiver a cláusula where, ele altera geral e aí vai detonar teu banco de dados, tá ok? Então é assim que é feito o update. E aqui a gente tem o que? O else, né? Ou seja, se ele existe, ele faz o update. Se ele não existe, ele vai fazer o quê? Inserir o registro, é um novo registro. E aí a gente vai para o insert. Insert into tbcrm empresa. Aqui, ó, eu recomendo fazer isso aqui, tá, gente? Colocar o nome dos campos. Eu poderia não colocar aqui, já que eu vou passar todos os campos. Mas se essa tabela for sofrendo alteração, eu vou incluindo novos campos, esse insert não vai estar errado, porque ele já vai estar definido em quais campos eu vou fazer o insert. Então o ideal é você declarar quais campos que fazem parte do insert. Isso facilita muito no processo de alteração e de inclusão de novos campos no banco de dados, tá ok? Bora lá? Então vou colocar aqui, eu vou copiar aqui de novo, né, para facilitar a minha vida aqui. Então, vou copiar isso daqui, todos esses campos, vou colocar aqui. E aqui, gente, eu vou deixar, como eu quero só, aqui é só os campos, tá? Então eu vou tirar essa parte daqui, tá? A variável, né, que são os parâmetros, eu vou tirar da frente, tá certo? Vou de novo acelerar o vídeo. Pronto. Criamos todos os campos aqui, estão todos aqui. E agora o que eu falei? Então eu falei para ele, ó, insira na tabela empresa, né? Nesses campos aqui, eu quero que você insira o quê? Esses dados aqui. Então a gente vai pegar de novo todos esses camaradas aqui, que são os parâmetros, né? E a gente vai para o values, que são os valores de cada campo. Ok. Bom, faltou aqui em cima o ID empresa, né, gente? ID empresa. Ok. E agora, aqui no values, também falta o ID empresa. Só que agora aqui é os parâmetros, né? Então são as variáveis lá que a gente colocou. Então eu vou ter que colocar o quê? Arroba em todo mundo. Vou acelerar o vídeo de novo. Pronto. Colocamos todos os parâmetros aqui. Então agora a gente já tem tudo bacaninha aqui. Opa, coloquei o begin para fora aqui. Tá errado, o begin aqui. Né, que aí é para definir o bloco, né, de comando do else, que é o início e fim de bloco, e aqui é o end. Então, esse begin aqui, gente, quer dizer o quê? Esse begin quer dizer o seguinte, que o bloco de comando pertencente ao else, né, a condição se não, então começa no begin e vai até o end, ok? Então é todo esse bloco aqui. A mesma coisa é o bloco de comando do if, começa no begin e vai até o end, tá certo? Então a condição é, se existir o registro na tabela, faça uma alteração. Se não existe, faça a inclusão dele, a inserção dele, tá certo? É isso que ele está fazendo aqui. Por que está dando o erro aqui? Nome, logador. Muito bem. Então, nossa procedura está pronta. Já está ok ela aqui, né? Vamos executar para salvar ela aqui, ó. Vou executar. Salvou. Agora, se nós viermos aqui, ó, em programação, vocês vão ver que a procedure agora está aqui, ó. Vamos atualizar aqui para a gente ver. Então, aqui em programação, está carregando. A gente tem aqui o TB Empresa Save. Muito bem, está salvo aqui. Como é que eu executo essa procedure, né? Como é que eu vou fazer para ela para executar, para a gente testar? O comando é exec,
nome da procedure e todos os seus parâmetros, né, gente? Então, aqui, quais são os parâmetros aqui? Aqui, ó, vamos lá. Seria um ID, né, que é o 1. Então, aqui a gente vem o nome da empresa, teste. O que mais que a gente tem? A gente tem, de novo, ali o nome fantasia, vou chamar de teste de novo. O ID do tipo logrador é 1. Eu vou colocar 1 por enquanto, mas a gente nem criou a tabela. Mas lá no frente vocês vão entender mais. O número eu vou dizer que é 1. Que mais? O complemento. Vou dizer aqui sala 01. Aí depois que tem o bairro. Centro. O que mais a gente tem aqui? A ID da UF. Vou colocar aqui 1 também. A cidade vou colocar 1 também. O número do CEP. 17 090 000. O que mais que a gente tem aqui? O número do CNPJ não tem nada, mas acho que vamos colocar um aqui: 54 300 019 0001 00. O que mais que a gente tem? O nome do site, www, e-mail, Gmail, vírgula. O que mais nós temos? O DDD. Vou colocar meu número aqui. E o telefone, é o fixo. 3225 8796. Coloquei um número qualquer, tá, gente? É um número aleatório. E aí, que mais a gente tem? O DDD do celular. E aí, vou colocar agora o meu nome. 981098350. Fechou. Acabou os parâmetros. Então, se os parâmetros estiverem todos corretos, ele vai fazer o insert, senão ele vai dar algum erro. Vamos executar? Eu selecionei só essa linha, tá, gente? Né? Selecionei só essa linha aqui, ó. Eu apertei Shift End, selecionou toda essa linha e vou apertar o Ctrl E para executar. Muito bem, deu erro. Ele está falando o quê? Parâmetros, né? Números, telefone celular. Não está aqui. Vamos conferir? O ID está aqui, a razão social está aqui, o nome fantasia está aqui, o tipo de logrador está aqui, o nome do logradouro, tipo de logradouro, o nome do logradouro, aqui. Então, aqui seria a rua, João não sei das quantas, aqui o número, isso, aqui é o número, então por isso que está errado, aqui ó, número, vamos executar agora. Estava faltando o logradouro. Executou. Linha inserida. Então, deu certo. Vamos ver o que acontece? Agora eu vou consultar o banco de dados. Select asterisco from tbcrm empresa. Consulta. Está aqui a nossa inserção. Com os mesmos dados que nós colocamos. Ó, teste 1, rua João, blá, 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 blá. Está tudo aqui. Beleza? Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou alterar aqui o teste para teste A. Então, como a gente colocou aqui na nossa condicional, se ele existir, altera. Se não, insere. Vamos ver o que vai acontecer. Vou executar de novo. Ctrl E. Vamos consultar. E aí o teste passou a ser A. Certo? Agora eu vou mudar para o 2. E vou colocar aqui XXX. Só para a gente poder acompanhar aqui e ver a inserção. Né? Vou colocar aqui, ó, XXX. Vou executar, o 2 não existe, só existe o 1, tá aqui, só ID de empresa 1. Vamos fazer a execução de novo? Executou. Consultou, agora nós temos 2 registros. Chique. Não é isso? Muito bom. Então, assim, vocês viram como é que cria uma procedure, vocês viram, né, eu expliquei para vocês a importância de trabalhar com um dicionário de dados. Não é uma regra, tá, gente? É só uma sugestão. E vocês viram como executar a procedure, como consultar os dados usando o selecting, né? Viram como excluir uma tabela em caso de criação, ou seja, a gente já tem um mecanismo aí para inserir o cadastro de empresa. Né? Então já já a gente vai ir lá para o ASP e começar a desenvolver essa tela de cadastro de empresa. Gostaram da aula? Então tá. Qualquer coisa, chama no grupo, tira suas dúvidas de lá. Eu quero ver vocês criando a procedure de vocês, criando a tabela de vocês. Brinquem com o banco de dados, gente. Pratiquem, tá? Senão vocês não vão aprender isso daí só olhando. Tem que praticar. Então quero ver vocês criando as tabelas de vocês aí. Tá bom? Valeu e até a próxima aula.